Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estou falando sobre livros, livreiros, leitores que de alguma forma influenciaram aí a minha história, esses 40 anos de atividade desde a publicação de O Mágico Desinventor em 1981. Logo após eu ter recebido a notícia do prêmio Jabuti para o livro Fábulas do Amor Distante, Passos recebeu a visita através de um projeto do grande escritor Inácio de Loyola Brandão, e alguém ali na prefeitura pediu para que eu fosse à palestra e depois fosse até a churrascaria onde eles iriam jantar, para ter alguém para conversar com o autor. E eu fui à palestra do Inácio de Loyola Brandão, uma palestra muito boa, muito engraçada, e depois corri até em casa e peguei alguns exemplares de livros dele que eu tinha. Entre eles, este livro aqui, Zero. E me sentei lá à mesa do jantar e conversamos bastante. E algo que eu disse para ele, falei assim: olha, este é o romance que eu gostaria de ter escrito. Eu estou relendo o livro e hoje eu compreendo até mais ainda porque que nós da geração de 70, nós que gostávamos de literatura e escrevíamos, estou me referindo a Antônio Barreto, Zé Alexandre Marino, Paulo Regis e demais componentes ali da revista, da identificação com o tipo de linguagem, de estrutura que nós vamos encontrar no livro Zero, um romance que foi, depois de sua segunda edição, proibido pela ditadura militar. Continuou, evidentemente, sua história de sucesso aí, mundo afora, e lendo aquele livro que parece de uma realidade tão fragmentada num país da América Latina, dá para entender como esses novos tempos, esses tempos atuais, esses velhos novos tempos nos levam àquela mesma realidade de pessoas soltas em uma realidade aparentemente incompreensível, sem perspectiva, degradada em todos os sentidos. As pessoas parecem trapos soprados pelo vento do acaso. E o texto é fragmentado, as coisas são atiradas dessa forma, e aí está só a força. E fico imaginando dessa nossa América Latina que talvez tenha se transformado em um Brasilistão. O Brasilistão, essa república em que se governa em nome de Deus e em nome dele cometem-se todas as atrocidades e crimes, mas é em nome de Deus. Em nome de Deus, as mulheres são seres de segunda categoria. No Brasilistão, é em nome de sagradas instituições que inequivocamente têm valor, como família, propriedade, a igreja. Os direitos humanos são essa chatice que preocupam os esquerdopatas. O Brasilistão é esse país em que
em que todos podem ter suas armas, embora os alvos não tenham o que comer. No Brasilistão, não precisa de Supremo, Superior, seja lá qual justiça for. Basta a justiça que está na cabeça dos homens de bem, porque eles fazem tudo em nome de Deus, mesmo as atrocidades, mas elas são perdoadas, são perdoáveis, porque afinal de contas Deus está acima de tudo, embora a obra dele, a pessoa humana, esteja abaixo de tudo, seja o capacho no Brasilistão. É um paradoxo, mas que, com o farisaísmo de sempre, a consciência fica limpa. Também nesse Brasilistão, que fica lá na América Latíndia, proposta pelo grande Inácio de Loyola Brandão, imagino que seja absolutamente dispensável formar pobre em faculdade, oferecer moradia digna e seja lá o que for, para quê? O importante é que teremos mais um bilionário na revista Forbes e ele será um homem de bem, um homem da igreja. Também no Brasilistão falamos muito de democracia, claro, mas é uma democracia em que os direitos são assegurados às pessoas de bens, porque, como já aconteceu no passado, tem direito quem tem bens, tem direito quem tem poder. Aos demais, o juízo de ficar em silêncio, se acomodar, aceitar, afinal é a vontade de Deus. No Brasilistão, afinal de contas, aquele que está lá em cima é alguém enviado por Deus, mesmo que na Bíblia coisas terríveis também tenham sido enviadas por Deus. E por que esse romance me tocou tanto naquela época, me marcou tanto quando eu li? Nós vivíamos dentro de uma ditadura. O personagem José Gonçalves, ele é funcionário em um cinema, ele é pago para matar ratos. Uma imagem crua, cruel, sobre o nível de sobrevivência que chega uma população. E nós vivíamos aquela época. Os nossos textos na Protótipo, talvez até instintivamente, eram fragmentados. A nossa realidade era fragmentada. Houve uma época em que o militar responsável pelo tiro de guerra em Passos fazia as leituras dos textos que iam para a revista Protótipo. E se não me engano, Antônio Rogério Daniel ou o Pedro Messias, que faziam tiro naquela época, porque eu não tinha idade ainda para o tiro de guerra, ele disse que o sargento tinha criado caso com um determinado texto que eu tinha escrito, que era a história de 3 homens, um de cada cor, um vermelho, um preto e um azul, alguma coisa assim, nem me lembro mais. E esses homens, quando se forma em torno deles, pela curiosidade que eles despertaram, eles começam a se rasgar e a se matar e a se devorar em praça pública. E o sargento virou para eles e falou assim: eu não entendi isso aqui não pode circular. Aí alguém teria dito para ele: ô sargento, deixa, ninguém vai entender também. Se você não entendeu, ninguém vai entender. Acho que nem o autor entende.
Mas a gente vivia, a gente não compreendia ainda inteiramente nossa realidade, mas a gente vivia essa realidade que nos parecia absolutamente sem perspectivas. Não foi fácil. Olha, estou relendo Zero, de Inácio de Loyola Brandão. Foi escrito naqueles tempos, sobre os nossos tempos. Eu vou repetir para ele: eu gostaria de ter escrito esse livro. Se você está curtindo a nossa série, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e até a próxima.